vou aumentar aí. Aí vai diminuir a tela aqui, tá? Provavelmente eu devo desaparecer aí. Aham. Vou colocar aqui no Facebook. Vou aumentar aí. Aí vai diminuir a tela aqui, tá? Provavelmente eu devo desaparecer aí. Tá, eu tô ouvindo. Então beleza. Aumentou aí? Aumentou, tá dando pra você me ver aí? Não, eu não consigo me ver, não. Eu não consigo te ver, não. Não. Consegue não? Não. Ah, então Eu ainda não consegui. tá aparecendo só meu e-mail aqui. Deixa eu clicar aqui pra me ver o que é isso aqui. Não, mas o e-mail é pra você entrar no link, mas você já conseguiu entrar, ué. Pois é, mas tá mostrando aqui no meu e-mail uma bolinha. Tá me mostrando uma bolinha pra você aí, não? Não, isso aí deve ser normal. Assim, eu não sei te falar Ah, então porque. tá. Não, o negócio é. Mas você tá vendo o material todo, não tá? Tô vendo a capa. É a capa, né não? É, mas tá Antigo aí. Testamento, é isso aí? É isso aí. Não mexe não, Não, não. não tá não? Ah, então beleza, então. Ah, não. Então vamos seguir aqui então. É, como eu te falei, não dá pra colocar o Ricardo hoje, porque ele vai estar, provavelmente a esposa dele tá trabalhando, aí ele fica com a filha dele, entendeu? Então fica meio complicado dele participar com a gente. Mas aí você, como eu te falei, eu vou aproveitar aqui. Tá bom. Então nós vamos. Você tá me vendo não, né? Tô vendo só um pedacinho de seu rosto. Se arredar um pouquinho Ah, pra não, cá, não. dá. Ah, então beleza. Vai. Deixa eu mexer aqui na câmera aqui. É só se arredar que eu te... Aí, agora eu te vi. Ah, beleza. Então tá bom. Aqui, ó, eu vou. Agora eu vejo você, Eu vou eu te... vejo você e vejo o material também. Ah, então beleza. Aqui, ó. Eu vou te indicar esse livro aqui, ó. Se você puder comprar ele depois, você vai Podia achar. mandar pra mim depois. Aqui, ó, você tem um aqui, tá vendo? Vou te mostrar. Não, eu não consigo ver, não. Aqui. Eu não consigo te ver, não. Depois eu vou tirar uma foto e vou te mandar. Beleza, tranquilo. Tá escrito dele assim, ó. Estudo da Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus. Tá, mas ele É é. muito teológico. Tá, mas o fundamento dele é o quê? Qual que é o fundamento dele? Ele vai falar de bibliologia, Antigo Testamento, Da Bíblia. a teologia sistemática, então. Sumário. Você entendeu? Não, sumário é o que o livro vai te apresentar, tá? Hã? Sumário é o que este livro vai te apresentar. Isso não é matéria, não, é o que ele É. te apresenta no livro, Ah, então tá. tá? Então, beleza, vamos aqui. Ó, a gente vai falar aqui sobre. Tudo aqui é um resumo, tá? Você tá lendo a apostila? O que que acontece? Hum. Lá, Mesmo que seja no celular, no computador? eu li um bocado, foi o livro de Jó. Você entendeu? Uhum. Eu li um pouquinho. Tá, mas você viu. Mas eu tenho que imprimir para mim poder ir marcando. Tá, mas você viu lá que. Essa semana eu vou imprimir. Você viu lá que a dinâmica é um resumo, né? Aham. Você viu que toda dinâmica é um resumo. Por exemplo, se você for fazer, tanto faz, básico, médio, bacharel, vai ser resumo. Traz as cartas paulinas, essas matérias, elas são resumos, ou seja, elas são introdutórias ao livro. Ela não é um estudo assim sistemático do livro. Aí o que acontece? Quando o teólogo, o aluno, ele quer se inteirar mais no assunto, aí ele vai procurar materiais que indiquem, igual no caso estou te indicando esse livro aqui do Bereshit, que é do Gênesis da criação, tá? Por quê? Porque ele vai falar só sobre. As pessoas entram num curso teológico, né? Aí a pessoa acha que é escola dominical. Aí ele vai ler lá o capítulo 1 até o capítulo 50 de Gênesis. Não é assim. Isso aí já é sistemático. Então, isso aí, quando a pessoa quer esse tipo de estudo sistemático, ele vai comprar um livro para ele ler. E isso aí ele vai gastar, se a pessoa for dar aula sobre isso, né? Vai ter que ser uma pessoa que ela se especializou neste assunto. Aí ele só vai falar sobre isso. Aí ele vai abarcar todo o livro, personagens principais, acontecimentos principais, e aí ele vai dar uma dinâmica assim exacerbada sobre o assunto, tá? Então, mas no curso teológico, tanto faz, como eu disse, do básico ao bacharel, é introdução do livro. É só para a pessoa ter uma ideia da estrutura do livro em si, tá?
ela não vai abordar. Claro que se houver alguma questão e a pessoa perguntar, a gente vai procurar responder aquela pergunta e tal, tá? Mas tudo que se posto é da matéria, tá? Então, igual eu te disse, né? Esse conceito é tudo introdução. Aí se você ver lá a apostila lá, ela vai ter introdução, ela, se não me falha a memória, deve ter acho que 32 páginas. Ah, eu estudar o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias com 32 páginas. Por quê? Porque é introdutória. Entendeu? Ela não é aquela coisa. Então, aí, por isso que o professor faz o quê? Ele indica o material para a pessoa se aprofundar na pesquisa. E pronto, não trabalho você já vai apresentar, porque você vai ler o seu material para mim e explicar ele. De onde que você vai me dar a fonte, de onde que você tirou, qual a ideia que você tirou em cima daquilo que você aprendeu, se você acrescentou, se você não acrescentou, entendeu? Então aí o que faz? Aí faz você ter uma dinâmica, você mesmo criar uma dinâmica do material, da matéria em si. Aí a gente sabe que o aluno aprendeu, que o aluno ele foi atrás, ele pesquisou, ele se preocupou. É tudo mediante trabalho. Então você já vai se preparando aí, porque toda vez que terminar uma matéria, você vai ter que fazer um trabalho para mim ali, igual aqui é introdutório, você vai fazer uma introdução para mim de Antigo Testamento ali, de cada livro. Não precisa ser mais que 2 páginas, mas que tenha fundamento, que tenha informações necessárias, informações precisas, tá? Dentro daquilo que você pesquisou. Tá ok? Tipo assim, você pode usar o material como um esqueleto, nome, isso não é um nome dado ao livro em si. Esse nome ele foi classificado por um pai da igreja, tá? Então vai ser um, vamos dizer na clara, vai ser um padre que vai dar esse nome. Ele é um teólogo, então ele vai dar esses nomes. Por quê? Porque vai chegar ali no século, por exemplo, no século IV, mais ou menos, a igreja ela vai começar, vou usar o termo igreja, tá? Mas várias vezes você vai ouvir eu falar isso aqui no curso sobre usar termo. Por quê? Porque muitos termos, a gente usa essa terminologia Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas isso por quê? Por causa de uma doutrina que vai surgir depois, em questão de substituição, e aí vai substituir, tá? Só que esse fator é um fator, infelizmente, né? É um fator que pesou muito na verdade daquilo que o próprio acervo traz para o conhecimento do seu leitor, daquele que quer conhecer as escrituras sagradas, tá? Então o nome primário, certo mesmo, que se dá é Tanar, tá? É Tanar e Brit Hadashah. São os nomes hebraicos dos livros, tá? Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um livro de ciência, por mais que ela contenha elementos científicos, propósitos científicos, ela não é um livro que Deus escreveu para a ciência, tá? O propósito da Bíblia Sagrada, né, é apresentar o Criador e a obra que esse Criador tem para com a sua criação, que no caso nós, seres humanos, tá? Criado à imagem e semelhança do Eterno. Então, o propósito da Bíblia é apresentar o Criador e aquilo que ele fez pela sua criatura, pelos seus filhos. Vamos colocar assim dentro dessa terminologia. Então, o nome que se vai dar para o Antigo Testamento é Tanar. Esse é o nome proposto originalmente, que é um livro de contexto judaico. Novo Testamento, Antigo Testamento, o contexto dele é um contexto judaico-hebraico. Ele não é um contexto americano, ele não é um contexto chinês, japonês, brasileiro. Não, ele não tem, europeu, ele não tem esse contexto cultural. O contexto cultural dele é um contexto hebreu e judaico. Isso é fato em todos os seus livros, desde Gênesis a Apocalipse, tá? Então a divisão, o nome primário é Tanar. O que é Tanar? É um acrônimo de palavras para falar do Antigo Testamento. O Tanar, ele é concernido em Torá, Nevim e Ketuvim. Então, as primeiras iniciais dessas palavras compõem o nome Tanar. A Brit Hadashah, que é conhecida como Novo Testamento, vai dar-se esse nome, né? Esse pai da igreja, não lembro se foi Clemente que deu o nome, depois vou pesquisar direito para lembrar. Quando vai dar esse nome, ele não dá esse nome porque ele está visando a cultura, né? Ele vai dar esse nome por causa de demandas, tá? Aí ele vai dar de Novo Testamento, ele vai pegar
o que Yeshua disse, que Jesus disse, ó, esse é o Novo Testamento do meu sangue. Só que tirou essa tradução, essa fala, de uma tradução grega, tá? Que veio a partir principalmente do hebraico e do aramaico. Tá? Então ele fez isso para quê? Para dar o conceito de que o Antigo Testamento perdeu a sua força, o seu valor, e o Novo Testamento substituiu o Antigo Testamento. Infelizmente, isso é uma falácia, isso não tem fundamento, tá? Porque na verdade o nome original que se deu ao Novo Testamento é Brit Hadashah. E Brit Hadashah ela é conhecida como renovação da aliança ou nova aliança. O conceito de renovação da aliança, ela está atrelado ao que o profeta Jeremias vai dizer no seu capítulo 31, no verso 31 a 33. E esta é a nova aliança que farei com a casa de Israel, com a casa de Judá naqueles dias, não como a aliança que fiz com vossos pais quando os tirei da terra do Egito, mas escreverei as minhas leis em seus corações. Então isso é uma renovação da aliança. Então quando Jesus pega o cálice, o pão e diz, esse é o Novo Testamento do meu sangue, na verdade ele está fazendo alusão a uma profecia. Jesus está falando aqui num nível sod, é um nível mais elevado de explicar a escritura no período dele, que se usava e se usa até hoje esse meio de interpretação das escrituras pelos judeus, tá? Então beleza, então vamos lá. O primeiro nome do livro que nós teremos aqui é o Gênesis, né? O Gênesis ele foi um nome, o aportuguesado, é a palavra aportuguesada daquilo que a Septuaginta traduziu do hebraico, tá? Septuaginta, você sabe o que é Septuaginta? Não. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Então, quando você fizer bibliologia, você vai saber sobre isso. Então, a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, que foi feita por 70 tradutores judeus, tá? Eles eram judeus, porque somente os escribas judeus é que podiam trabalhar textos hebraicos, tá? Nenhuma outra pessoa, mesmo que fosse sacerdote, levita, de qualquer outra tribo, não podia, tinha que ser escriba. Ele era separado para aquela finalidade de mexer com as escrituras, tá? Então Filadelfo II, que era um dos generais de Alexandre o Grande, quando a Grécia ela toma conta de todos os reinos da terra, então quando o reino de Alexandre o Grande é fragmentado entre seus vassalos, seus generais, então esse Ptolomeu II, ele vai se tornar o rei ali do Egito, então lá ele vai criar a maior biblioteca daquele tempo, que é a Biblioteca de Alexandria. Então ele, tendo ali o acervo, ele vai achar interessante, né, o livro dos judeus, né, a história dos judeus. Então ele vai querer colocar no acervo de livros dele o livro dos hebreus. Aí o que ele vai fazer? Como ele era grego, ele chama esses 70 tradutores, que vai ser conhecido como a tradução dos 70, tá? Que é conhecido como Septuaginta. Né? Aí as pessoas dizem Septuaginta, não é Septuaginta, é Septuaginta, tá? Então ele é conhecido como tradução dos 70, ou seja, 70 anciãos. Aí vai criar-se uma lenda no meio disso, né, de que cada um ficou numa recâmara dividida, e aí a gente não sabe se isso é fundamento, se isso é lenda, mas que houve a tradução, houve, tá? Então eles vão fazer essa tradução do Antigo Testamento para o grego, só que era hebraico. Então, quando eles fizeram a traduzir do nome original hebraico do Gênesis, eles vão traduzir para o grego de Gênesis, que aí vai ser como a origem, o início, a origem, que vem da palavra Gênesis, que o português vai traduzir para Gênesis, que é Gênesis no grego, tá? No grego, que foi tirado do Bereshit, tá? Bereshit, o que é Bereshit? Bereshit é a primeira, os livros do Tanar, ou Antigo Testamento, os livros eles têm nomes diferentes no original do que nós temos hoje, que foi traduzido para o grego e para o português, tá? Então, quando você pega um livro hebraico, você vai ler, deixa eu pegar aqui para te mostrar aqui, peraí.
Então eu tenho aqui na minha mão, ó, a Torá comentada, tá? A Torá, ela contém o que nós chamamos de Pentateuco, tá? Que é um nome grego também que se deu, Pentateuco, vem de pentes, que é rolos, teokos, né? É pente 5 e teokos rolos, ou seja, 5 rolos ou 5 livros, tá? Porque na época não era escrito assim, o rumacha, assim, ó. Não tinha rumacha, assim, composto pelo livro. Depois que vai criar os códices, e os códices vão vir assim já elaborados assim, mas eram rolos, tá? Por isso 5 rolos. E aí vai dar o nome de Pentateuco, tá? Que é o Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Aí nós temos a Torá, que se divide os primeiros 5 livros da Bíblia, né, no original. E quando for feita, quando você vai trabalhar no original os livros do Antigo Testamento, que é o Tanar, você vai ter uma divisão, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, na minha mão o primeiro compêndio. Nós temos aqui, ó, a palavra Torá, tá vendo, ó? Torá. Então o primeiro vai ter Torá. Esse material aqui, ele é um material de 5 volumes, tá? Ele vai conter a Torá, que é esse aqui, tudo em hebraico e grego, tá? Transliterado, vou aproximar da câmera aqui só para você ver. Tá dando para ver aí? É porque tá pequeno, né? Não me ver não, mas o que acontece? Depois você me manda como é que eu faço para comprar, que aí eu vou comprar também. Tá, vou mandar para você. Na verdade, eu estou montando um escritório ali, eu vou fazer uma pastilheira só para biblioteca. Isso. Então eu vou mandar para você depois os links de todos os livros que eu vou indicar para você aqui comprar, tá bom? Então aí, ó, então, são 5 volumes, né? Esse aqui é Edson Faria de Jesus, ele é um PhD acadêmico, então ele vai lançar o Antigo Testamento, o Tanar todinho, em 5 volumes, tá? Ele vai fazer esse trabalho, colocando hebraico, com transliteração, com tradução, ele vai ser interlinear com a palavra hebraica e a palavra traduzida embaixo, tá? Então aí, o que acontece? Aí vai ter essa manobra de troca de nomes. Então, Bereshit, que vem da palavra Rosh, que é cabeça, o Bereshit quer dizer no princípio, no começo, que é daí que o grego vai traduzir para Gênesis, né? Que aí ele vai falar por quê? Porque o grego, ele traz a ideia da genealogia, ele vai ouvir, ó, ele vai pegar a questão da genealogia que vai ser contada ali depois ali de Caim e tal, começa aquela parte genealógica ali. Então os gregos, né, quando eles leem, quando os tradutores vão fazer ali, eles leem aquela genealogia e falam, não, vamos pôr Gênesis, ligado à genealogia, tá? Mas o contexto mesmo ali é o Bereshit. Por que Bereshit? Porque é princípio. Porque vai contar sobre o começo de tudo. Ele já começa, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então vai ser sempre nessa dinâmica que o judeu enxerga a escritura. Por isso ele sempre vai utilizar a primeira palavra do livro para colocar o nome do livro em si. Então Bereshit vai ser dentro desse contexto, porque você vai ter ali os primeiros dias da criação, a criação do primeiro homem, primeiro assassinato, primeira rebeldia, primeiros patriarcas, primeira ida ao Egito. Então tudo ligado a isso, por isso Bereshit. Então vai ser o começo de tudo, da história em si, do povo hebreu, vamos dizer assim também, da raça humana, tá? Então beleza então. Então aí nós temos a síntese do Antigo Testamento, né, nomes e escrituras para a Bíblia, divisões do Antigo Testamento, mensagem geral, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, sobre a divisão e o declínio do reino, né? No caso ali, depois que Salomão ele assume o reino vai ser dividido depois de sua morte. 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, quando for estudar sobre bibliologia, aí você vai ver que a divisão é totalmente diferente, tá? Ó, os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, livros proféticos, aí Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na divisão hebraica da estrutura do Tanar, o livro de
O livro de Daniel, ele não entra dentro do livro dos profetas, tá? Nós temos a divisão de profetas maiores e profetas menores, tá? Não. Ele vai entrar na divisão dos ketuvins, dos escritos, tá? Sim. Você tá ouvindo aí toda hora eles mandam mensagem pra mim? Não, eu tô aqui com meio concentrado, que eu não tô ouvindo, não, tá? Mas não vai interferir. Mas não atrapalha não, né? Não, atrapalha É não. porque esse celular meu, eu tô usando celular de trabalho e esse não deixa eu pensar. Entendi, tranquilo. Tá de boa. Então nós vamos ter as primeiras informações, já expliquei a questão aqui do nome, né? Então nós vamos ver as primeiras informações. A introdução, Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, a ordem que aparece no cânon reflete sua importância como a semente de toda a teologia e de toda a história que são desenvolvidas no Antigo e no Novo Testamento. Quando ele coloca a questão semente, é aquilo que eu falei da questão do que o nome foi dado, falando da genealogia, tá? Genealogia de Gênesis. As histórias narradas... Oi? Todas as vezes que eu vou falar sobre alguma mensagem, eu sempre cito o livro de Gênesis primeiro. Em todas as mensagens, porque eu tenho que pegar do começo. Mostrar o começo para depois chegar no fim. Exatamente, porque tem gente que entende que, infelizmente, o que acontece? O que a teologia da substituição fez? Ela coloca para as pessoas, e principalmente quando a gente tem um novo convertido da igreja, a primeira coisa que é apresentada é o Novo Testamento para a pessoa. Tá? Isso é um erro terrível. A pessoa ela tem que começar, é o que você falou, é do começo, ela tem que começar lá do Gênesis. Não é o Novo Testamento que vai te explicar o Antigo Testamento, não. É o Antigo Testamento que vai explicar o Novo Testamento. É o contrário, tá? Mas essa bendita dessa teologia da substituição fez essa confusão, tanto que eu fui orientar uma congregação, lá o povo nunca leu o Antigo Testamento. Lá você tem pastor e até o pastor, você vai ler livro do Antigo Testamento, lá você fica perdido, não sabe onde procurar. Por quê? Porque começaram com esse fundamento Novo Testamento, nunca leram o Antigo Testamento. Isso é um perigo. Isso é um perigo, a pessoa acaba não entendendo a história, porque é difícil. Não conhece personagens bíblicos, entendeu? Porque na verdade, né, se mostrar só o Novo Testamento, você vai mostrar só a graça. Entendeu? Vai mostrar só boemia, você entendeu? Mas esse negócio de graça, esse negócio de graça é meio complexo, tá? Isso aí a gente vai entrar. Não vou falar não, porque na verdade a graça, a teologia da substituição, ela colocou esse conceito de que a graça substituiu a lei. Isso é uma falácia, tá? Isso não é bíblico, isso não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia, tá? Isso aí foi para desfazer da tradição que tem no período do Novo Testamento, que é do Antigo Testamento, tá? Então a graça sempre existiu. Aí pega o texto lá, né? A lei veio por Moisés, os profetas, a graça veio por meio de Jesus Cristo. Aí as pessoas criaram a doutrina da substituição e dizem que a lei acabou e a graça ficou. Aí pronto. Só que se for entrar na questão aqui, dá pano pra manga. Tá? Dá pano pra manga. Não esquenta não. Essa questão eu já tô carimbado. A graça, ela desde lá do Éden. Só o fato de Deus ter poupado a vida de Adão, para não começar outra raça humana, colocar dele para fora, colocar o anjo para proteger a árvore da vida, aqui já foi um ato de graça, que já foi a graça de Deus envolvendo Adão. Então como é que a graça começou com Jesus Cristo? É uma tradução mal feita do português, tá? Então as histórias narram ali, narradas ali, explicam a origem do homem e do povo de Israel e a história da humanidade, também a história da salvação. Aquilo que eu acabei de falar, né? Ao estudar Gênesis, note como Deus cuida do homem desde o princípio do mundo. Então é um fator relevante para a gente estar se situando aí. Então nós temos a visão panorâmica, toda a data de todos os livros, tá? Por mais que fora usado o carbono 14 para fazer o estudo científico, qual a data que aquele material foi escrito. Até o carbono 14 ele tem nele uma falha, uma falta, tá? Ele vai acertar ali de 92%, 93%.
Então você tem a margem de 7% de erro. Então todas as vezes que você vê data, em qualquer material que te apresentar, aquilo é uma data aproximada, tá? Claro que eles não vão colocar, sempre vai colocar igual tá ali, ó. 1440 a.C. É uma data 1440 a.C. aproximada, tá? Então toda vez que você vê materiais teológicos, Bíblia de estudo, marcando data, é tudo aproximado. Tanto é que se você pegar a Bíblia de estudo, você vai ver que os próprios teólogos das Bíblias de estudo, eles vão entrar em contradição. Você vai ver alguns com datas diferentes. Por quê? Por causa dessa falha do carbono 14. Então é algo aproximado. A autoria, a gente coloca a autoria como Moisés, tá? É claro que o Deuteronômio, os últimos capítulos do Deuteronômio não vai ser ele, tá? A gente já sabe. Ele que escreveu, né? Os últimos capítulos não vai ser ele que vai escrever, tá? Porque quem vai dar o relato, ele vai relatar a própria morte. Não dá, né? Não dá não, mas eu falo assim, mas o começo foi ele que escreveu. Com certeza. Foi escrito no deserto, o alvo era o povo de Israel, versículo-chave, capítulo 1, verso 1, que é o começo, né, a criação, como tudo começou, tá? Foi escrito no deserto. Aí beleza. Aí a gente tem que ser coerente e procurar entender a coisa. Tem coisa que não dá para espiritualizar. Tem coisa que você tem que ser coerente, tá? A coerência você vai encontrar dentro do texto se você pesquisar. Como que Moisés escreveu o livro do Gênesis se ele não estava lá? Pois é, mas aí o que acontece? Ele escreveu depois, né? Ele escreveu depois, mas quantos anos depois? Aí eu não me lembro não. Pois é, mas se ele não estava lá? Mas aí foi inspiração, né? E outra coisa. É aí que tá. É aí. Aí ele achou algum manuscrito para poder complementar, não? Aí é que tá a coisa. Olha onde que falta a coerência. Ele foi inspirado. Não, gente, não foi revelado para ele ali como é que Deus fez. Por quê? Porque tudo era por tradição oral. Adão contou para os seus filhos, os filhos de Adão, é de pai para filho. Isso foi indo em tradição oral até chegar em Moisés. A história de Abraão, a história de José, tudo foi por tradição oral. Os pais contavam para os filhos, entendeu? Isso foi abarcante pela tradição oral, até quando Moisés sobe no monte, quando Deus vai dar para ele os mandamentos. Aí a Bíblia diz que Deus vai falar: escreve isso no livro. E ele vai depositar livro. Quando fala livro, a gente pensa já no livro que cai encapado assim, ó. Tá? A gente pensa no livro. Quando fala, escreve no livro. Aí, como a nossa cultura já tá com o livro na mão pronto, a gente já pensa num livro assim, ó. Na época era um livro, ó. Não era assim, gente. Os materiais que se... Assim que essa parte aí, ó, eu até estudei um pouco sobre papiros, bergaminhos. Isso. Era pedra, madeira, né? Então esses eram os materiais utilizados e eram materiais, assim, vamos dizer assim, tecnologia de ponta daquela época, né? Então quando Deus manda ele escrever, aí as pessoas pensam que ele escreveu foi só os mandamentos. Não, ele escreveu o mandamento e ali ele vai aproveitar então e colocar toda a história da tradição oral que ele recebeu dos pais dele, as informações sobre como Deus criou, né, Adão, como Deus criou a terra. Aí ele vai colocar isso escrito e vai mandar depositar dentro da Arão Hakodesh, ou seja, da Arca da Aliança ou a Arca Sagrada, tá? Então foi assim. Aí as pessoas pensam que Deus desceu lá no Monte Sinai e revelou para Moisés como é que foi que ele criou a terra, que ele criou o céu. Não. E outra coisa, na época os outros povos também tinham a conhecida como cosmogonia. O que é cosmogonia? Cosmogonia é uma forma de um povo explicar a criação das coisas, como que tudo aconteceu, como que tudo surgiu, tá? Por isso que existem alguns acadêmicos que eles não aceitam a criação do Gênesis como sendo algo normal, que só teve Deus. Por quê?
Porque muitos povos, os sumérios, eles também tinham uma forma de explicar a criação do mundo. E quando você olha os escritos, principalmente a pedra de Shabacá, que é uma pedra que traz a história da criação dos sumérios, lá vai mostrar uma forma praticamente quase que parecida à forma do Gênesis. Aí o que alguns acadêmicos fazem? Ah, não, Moisés plagiou, Moisés copiou a criação ali egípcia, a criação dos sumérios, e ele fez um plágio para falar que Deus criou. Só que acontece, quando fala-se de cosmogonia, a cosmogonia, ela vem através dos povos explicar pela geração dos deuses. Ou seja, um deus criava o outro deus, aí havia uma guerra entre aqueles deuses, aí surgindo as coisas e tal. Só que o intuito, quando Deus ele permite desde Adão a levar isso por tradição oral, a intenção de Deus não era falar quem criou, tá? Não era falar assim como criou, porque pelos outros, como que surgiu a Terra? A Terra surgiu porque o Deus Ea lutou contra o Deus Marduk, e aí ele não sei o que, aí surgiu a Terra. Então a cosmogonia quer explicar como que surgiu. A Bíblia não. A Bíblia explica quem foi que criou. O intuito de Deus é mostrar quem foi e não como foi. Entendeu? Por isso que você não tem ali explicando, Deus juntou os gases, aí você vai explicar cientificamente a unção dos gases, com não sei o que, tal, o Big Bang. Você tem disso ali que vai dar um indício disso? Você tem. Mas Deus não colocou essas pistas ali, não. Ele apenas vai dizer, e no princípio criou Deus. Tá mostrando quem foi que criou, não foi não foi Tiamat, não foi Marduk, não foi lá do Egito, lá o Ramsés, não foi o Ra, não foi nenhum desses. Foi o Deus eterno. Por quê? Porque a Bíblia vem para apresentar quem foi verdadeiramente o Criador das coisas. Tá? Então é isso. Então o fundamento é esse. Tá? Então quando Moisés escreveu aquilo que estava por tradição. Tá? Que é o que infelizmente muitas pessoas não entendem. E aí, não, Deus revelou para Moisés. Deus não revelou nada para Moisés. Isso aí já era contado de história em história. E como que eu vejo isso? Quando lá em Êxodo, né, capítulo 10, Deus vai mandar fazer a festa do Pêssar, da Páscoa, vai pegar o cordeiro, e aí vai ter toda uma dinâmica. Aí Deus fala, vocês vão escrever isso aí os vossos filhos perguntarão, por que esse dia é diferente? Então vocês vão contar a história. Então é assim que acontecia. Então, por que isso? Foi assim. De onde nós viemos? O nosso pai Adão, o primeiro homem, aí vai contando, os pais contavam para os filhos, tá? E é assim que aconteceu até no Novo Testamento. Tem gente que acha que andava um escriba atrás de Jesus. O que Jesus fez? Jesus andou sobre as águas. Jesus multiplicou. Nada disso, gente. Nada disso. Os evangelhos vão ser escritos a partir do primeiro século, 100 anos depois de Cristo, que os evangelhos vão ser escritos. Mas a história vai ter acontecido e ela vai ser passada por tradição oral também, tá? Tanto é que nós temos o nome de um escritor de um evangelho que não foi seguidor de Jesus. Você sabe qual é? Essa tradição oral é o mesmo que geração? Não. A tradição oral são os costumes e os contos, as histórias que são passadas por boca. Tá? Você vai contar a história pro seu filho, você não tem isso escrito. Né? É o que eu tô perguntando, vamos supor, de geração em geração, né? Sim, eu entendi como se fosse. Conta por... Isso mesmo, é dessa forma, tá? É dessa forma. Então tem muitas explicações que a gente vê lá na Bíblia, lá Jesus explicando, que são por tradição oral. Tá? Que veio lá do Antigo Testamento, tá? Então, os evangelhos, né? Por exemplo, o evangelho de Marcos. Marcos foi discípulo de Jesus? Não. Como é que Marcos ficou sabendo da história de Jesus, então? Você sabe me dizer? De onde que ele tirou a informação?
De onde que ele tirou a informação do evangelho? É igual, veio da geração dele. Não, Veio passando de pai para filho, de filho não. Com para. Marcos não foi assim, não. Com Marcos, quem vai contar a história de Jesus para Marcos vai ser Pedro. Vai ser Pedro que vai contar a história, tudo que ele viu sobre Jesus, que Jesus fez. Então, todo o evangelho de Marcos, quem vai narrar para Marcos escrever, vai ser Pedro, tá? Assim como o evangelho segundo escreveu Lucas, quem vai contar para ele vai fazer uma pesquisa, tá? De muitos fatos. Então, tudo que Lucas escreve é pesquisa que ele fez. Ele ouviu de alguém, de Paulo, de Cleófas, ele ouviu de muitas pessoas. Então, ele fez uma pesquisa para saber o que ele ia colocar no evangelho, né, que vai levar o seu nome, Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Lucas. Então, tudo por tradição oral e depois a pessoa escreve. E as pessoas não entendem isso, entendeu? Então, tipo Então, assim. cada um escrevia na sua própria visão. Exatamente, é isso mesmo. A gente não está aqui falando sobre o Novo Testamento ainda, mas depois a gente vai explicar melhor isso aí, tá? Então, o local foi deserto, que a gente já sabe. Então, os fatos aqui, nós temos fatos, né? Fato da criação, Gênesis 1 a 2, fato da queda, 3 e 5, fato do dilúvio de 6 a 9, fato de Babel, que é a confusão, de 10 a 11, ao fato do começo dos patriarcas, né? Aqui o período dos patriarcas, no começo de Gênesis 12 a 25 com Abraão, 26 a 27 com Isaac, 28 a 36 com Jacó e 37 a 50 a história de José. Então aqui a gente já traz pela tradição oral a história dos patriarcas. Gênesis, em uma sentença, Deus mostra o seu amor por meio da criação, do juízo e da eleição de um povo que o revelaria às nações, ou seja, o povo hebreu, tá? O povo judeu. O livro dos começos. Então nós podemos observar que esse livro tem o registro de vários começos, tanto da humanidade quanto de hábitos, convenções que os homens desenvolviam, né? Tinha ali até a questão que no começo lá a gente vai ver os primeiros movimentos dos povos, né? Dos povos que irão surgir a partir de Adão. Gênesis 1, mundo, então os começos do mundo, começo da raça humana, começo do casamento, começo do pecado, cidades, tecnologia, instrumentos, tendas e metal, Gênesis capítulo 4, e o começo de Israel, capítulo 12. Então, os destaques, né? A obra criadora de Deus, Gênesis 1 e 1, o pecado do homem, Gênesis 3,15, e propósitos, né? Gênesis 3,3. Vai ter o propósito de Deus também para tratar com essa assertiva do pecado do homem. As curiosidades, né, deste livro são aproximadamente 2.000 anos de história em diversos lugares: Jardim do Éden, Terra de Nod, Canaã, Egito, Ur, Arã. Gênesis interage com civilizações antigas, registros escritos. É aquilo que eu agora acabei de explicar, que alguns acadêmicos, né, eles não olhando para a Bíblia dentro de um fundamento de apresentar o Criador como elemento espiritual, um livro que vai tratar de religião, mas eles querem olhar o livro como um livro de composição científica. Não, tem que ter uma prova científica desse livro. Como é que pode você saber que Deus criou se você não estava lá? Né? Então, o que acontece? Por quê? Porque eles vão ter também materiais de povos que te contavam praticamente quase que a mesma história, só que com personagens diferentes. Aí é aquilo que eu expliquei. Os sumérios, os materiais da Suméria, de Acade, que são os acadianos, de Canaã e do Egito, a intenção, quando eles falam de cosmogonia, eles não vão falar a partir de quem, mas como. A intenção deles é como é que criou a terra, como é que choveu. A chuva era a lágrima do deus Teatro, quando cortou a genitália, ele chorou e as lágrimas aí começou a produzir. Tá? Então, eles iam explicando essas coisas assim, entendeu? Aí a intenção do livro aqui não é explicar coisas científicas, nem trazer fatos concretos, porque é um livro de religião, não é um livro científico, é um livro de religião.
tá? É Na onde que... verdade, o livro de religião não da criação, né? Não, é de religião, mas da criação. É da criação, é o que nós estamos vendo aqui. Ó, o livro de Gênesis é o livro que Aham. aponta a criação. Mas Eu ele é um sei livro, disso, mas ele é um livro que trata de religião. Isso aí a gente não pode fugir disso. Por quê? Porque está falando de quê? Ele está apresentando o quê? A parte teológica do livro. O que é teologia? estudo de Deus, né? Estudo de Deus, ou tratado sobre Deus. Só que eu tenho que ler, porque só que o que acontece? A gente acha, infelizmente, as pessoas não entendem isso. Existem várias teologias, tá? Então a Suméria, ela tem a teologia dela, os acadianos têm a teologia deles, os cananeus têm a teologia deles, os egípcios têm a teologia deles. Por quê? Porque vai falar sobre uma entidade, uma divindade, um Deus, tá? Então, quando as pessoas ouvem a palavra teologia, a pessoa já pensa na Bíblia. Você tem várias teologias tiradas a partir da Bíblia. Você tem a teologia protestante, a teologia cristã, a teologia judaica, a teologia católica, a teologia espírita, a teologia... como é que chama os caras lá, gente? Do Maomé lá, não, maçom também, teologia maçônica. Então, é tudo teologia. Usou o livro da Bíblia, a Bíblia, para criar suas teologias, tá? Existem vários outros livros, por exemplo, se você for falar sobre um deus hindu, a teologia hinduísta. Por quê? Porque vai falar dos deuses lá da Índia. Então também é uma teologia, tá? Então a gente tem que saber também essa divisão, saber esse contexto também. Senão a gente, quando se ouve a palavra teologia, aí a pessoa pensa, é teologia cristã. Não, você tem que ver qual que é o contexto que esse teólogo está te apresentando. Ele pode ser um teólogo, vai ser um teólogo lá do Japão, né? Apresentar a teologia japonesa, né? Vai pelos ancestrais e por aí afora. Então, curiosidades, o primogênito deveria ser o herdeiro e o sucessor do pai. Mas em Gênesis eles não têm vez. Abel, Sete, Abraão, Isaac, Jacó e Judá não eram primogênitos. Aí, tá vendo? Por quê? Porque depois, muitas coisas que vão acontecer no deserto, muitas leis que Deus vai dar, elas parecem ter uma aparência de coisa nova. Mas, na verdade, elas vão trazer um contexto que, paralelamente, você tem o costume paralelo ali de uma nação vizinha, tá? Aí, por que Deus vai usar? Deus vai usar aquilo ali de uma forma que para o povo perceber que Deus quer tratar com eles, às vezes de uma forma que eles entendem, que eles conhecem, tá? Por exemplo, vamos supor que eu vou usar um negócio aqui, uma fala assim, vai ficar até meio estranho, mas eu vou usar isso aqui. Por exemplo, dízimo. Tá? Dízimo. Aí umas pessoas falam assim, não, dízimo é coisa da lei. Tá, aí a gente vai argumentar, não, mas Abraão, ele veio 400 anos antes da lei e Abraão já era dizimista. Não é? Não é fato? É o argumento que nós que acreditamos no dízimo como prática bíblica, que ela vigora no Novo Testamento, aqueles que não são dizimistas, que querem trabalhar contra a prática do dízimo, vão dizer que dízimo é coisa da lei. Por quê? Porque criaram a maldita doutrina da substituição, aí os caras aproveitou essa brecha, não, já que a lei foi abolida, então o dízimo é da lei, você não precisa dar dízimo. Aí qual que é o nosso argumento para dar dízimo? Não, Abraão. Aí eu vou fazer a pergunta, Melquisedeque era o quê? O que Melquisedeque era? Hã? Melquisedeque era o homem mais velho que tinha, né? Não, Matusalém que era. Matusalém. Quem era como que Melquisedeque era apresentado como qual ofício de Melquisedeque quando se apresentou Abraão lá no deserto? O que a Bíblia fala em Melquisedeque? Não lembro. Porque Melquisedeque é uns livros que a gente quase nem lê, né?
Não, sobre Melquisedeque. Melquisedeque não é um livro. Melquisedeque não é um livro. Melquisedeque é um personagem que vai aparecer lá em Gênesis 14, se não me falha a memória, ou 13, que quando Abraão vem da guerra dos 5 reis, aí ele está trazendo despojo, a Bíblia diz que Abraão vai dar o dízimo para Melquisedeque. E o Melquisedeque é apresentado na Bíblia como rei de Salém e Deus Altíssimo. Aí vem a pergunta, se o tabernáculo vai ser levantado lá no deserto 400 anos depois, e é lá que vai ser instituído o sacerdócio, como é que Melquisedeque é sacerdote? Hã? E aí? Como é que você, como é que você responde? Por quê, gente? Porque o dízimo não é uma prática da lei. O dízimo já era uma prática de costume dos povos. Aí, como o povo de Israel conhecia essa prática, o que Deus fez? Pegou aquela prática que já era costume e colocou para o povo também. Simples, gente. Não tem. Pra onde? Não tem. E na verdade o dízimo era também para crescimento da própria obra, né? A princípio, o dízimo, ele é para sustentar o sacerdócio, tá? Os sacerdotes, aí a gente já vai estar entrando no livro de Levítico e de Números já para explicar isso aí. É bom que a gente já percebe isso aí. Aí o que acontece? Quando Deus levanta o tabernáculo e separa a casa de Arão, que os levitas, Deus disse que eles não teriam terra para plantar, que Deus é que seria a herança deles, iam cuidar apenas do ofício do tabernáculo. Como eles não iam trabalhar, eles precisavam manter as suas casas, suas famílias, se manter. Aí o que Deus fez? Não, os dízimos vão ser levados para o templo. Aí tinha dízimo de farinha, tinha dízimo de prata, de ouro. Aí eles falaram, não tinha dinheiro como dízimo, não tinha dinheiro como dízimo. Prata, ouro era o que na época? Era o dinheiro que se corria na época, não era só farinha, boi, gado, é porque as pessoas querem fechar os olhos para a verdade, entendeu? Aí os caras querem falar contra o dízimo, não lê direito os textos, aí começa a mandar, e aí as pessoas que não lê também, aí acabam acreditando nesse monte de baboseira, tá? Mas sim, tinha dinheiro sim, como dízimo sim, tá? Então tinham vários tipos de dízimos na Bíblia. Principalmente dinheiro, tinha sim. Claro que não é o dinheiro que nós temos hoje, mas tinha dinheiro. É o dinheiro que corria daquela época, tá? Era a moeda da época. Era peso em prata e ouro, não era bem um cunhão, uma moeda cunhada, né? Isso aí vai acontecer depois, lá começar com os gregos, os romanos. A moeda assim que era ouro, que era preciosa, eram as moedas sim, de troca, isso mesmo. Em valores. Isso aí mesmo. Então, o que acontece? Então você está vendo que são práticas, que já aconteciam, já eram utilizadas. Na questão dos primogênitos, é a mesma coisa, gente. A princípio não era escolhido primogênito, mas depois Deus vai pedir os primogênitos. Aí quando Deus titular, né? Quando ele foi fazer aliança com Abraão, aí ele vai pedir que todo primogênito vai ter que ser separado, circuncidado. Aí começa a questão da primogenitura. Só que Deus não cria isso como uma regra absoluta, né? Nós estamos vendo aqui que né, Abel, Sete, Abraão, Isaac, Jacó e Judá, eles não eram primogênitos da casa. Mas então Deus errou. Não, Deus não errou. Depois Deus vai marcar. Não, eu quero todo primogênito separado para mim. Entendeu? Então as pessoas têm que entender. A gente tem que, às vezes a Bíblia está se contradizendo, ela não está se contradizendo. A pessoa que não está entendendo a dinâmica de Deus na Bíblia, tá? As narrativas de Gênesis são uma expressão de contracultura em relação às outras explicações e histórias de sua época. É isso aí que eu acabei de falar. Os outros povos tinham uma cultura, mas Deus, como sabia que o povo dele estava com aquela cultura na mente, o que Deus fez? Deus fez uma assimilação e foi tirando aquilo que era de paganismo, né, que era levado para o paganismo, para a idolatria. Deus tira essa parte pagã e idólatra e mantém aquilo que é ético para o povo praticar, para o povo dele praticar. Entendeu? Nada mais, nada menos. O livro de Gênesis pode ser dividido em 10 partes. Beleza, então. Então nós temos Gênesis capítulo 1, verso 1.
Gênesis capítulo 1 do verso 18, capítulo 1 do verso 18 ao capítulo 25, Gênesis capítulo 1 verso 26 e 27, capítulo 2, 16 e 17, Gênesis 3, 15, Gênesis 12 de 1 a 3, 21 de 1 a 7, 26 de 3 a 5, 28 de 10 a 17 e Gênesis capítulo 37 e capítulo 50 ao verso 19. Então são as divisões que a gente tem aí do livro. Então aí nós temos aqui agora aquela apresentação, né, Gênesis e o Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ele tem citações do Antigo Testamento. Tudo que Jesus fala, tudo que Paulo fala, tudo que Pedro fala, tudo que Tiago fala, tudo que João fala, tudo, gente, é tirado lá do Antigo Testamento e da tradição oral, que é uma tradição que veio com os estudiosos da época, que começou com Esdras, tá? Porque quando Esdras, ele juntamente com Neemias, Zorobabel, começa a fazer trazer um avivamento espiritual para o povo que estava voltando do cativeiro. Esdras vai criar então a sinagoga. A sinagoga vai começar com Esdras, porque enquanto Jerusalém, o templo ainda está em fase de reconstrução, Esdras precisava fazer o quê? Trazer o povo de volta para a lei, para a Torá. O que Esdras fez? Ele criou o Sanhedrin, que nós chamamos de Sinédrio. Então ele vai criar o Sinédrio, 70 anciãos, e ali eles vão passar, Esdras então vai fazer o quê? Ele vai então ensinar, passar toda a tradição, tá? Que ele era sacerdote escriba, então ele vai passar toda essa tradição para os anciãos, e aí ele vai criar o sistema sinagogal. Ele vai criar, as sinagogas começam com Esdras, tá? Então quando nós ouvimos hoje questão de, por exemplo, hoje quando você escuta um judeu falando, ele fala muito dos nossos sábios, os nossos rabinos. Já ouviu essas terminologias? Uhum. Tem gente que acha que isso aí começou no século XVI, na época da perseguição. Não, gente. Isso começou com Esdras, tá? Então esse sistema de estudo da Torá foi com Esdras. Eu já estou lá no livro de Esdras, para você ver. Eu vou explicar umas questões e começa e entra em outra. Mas tá bom, é bom que já fica explicado. Então esse sistema começa com ele, aí vai passando. Aí chega o período interbíblico que as pessoas dizem, o silêncio de Deus. Mentira. Essa página branca que tem aqui dividindo o Novo e o Antigo Testamento é o silêncio de Deus. Mentira. Tem nada de silêncio de Deus ali. A questão é que ali, desses anos ali, para frente, esses outros 400 anos, Deus não levantou um profeta, mas Deus agiu no meio do povo dele. E como é que eu sei disso? Aí eu tenho que ler os livros dos Macabeus, que é o conto da história do povo hebreu nesse período interbíblico. Aí o que eu te indico para você é a história dos hebreus segundo Flávio Josefo. Leia este livro que você vai entender tudo do período interbíblico, como é que começou com os imperadores, como é que Herodes chegou a ser governador. Então você vai entender isso tudo quando você lê o Novo Testamento. E Herodes era tetrarca da Galileia. Mas como é que ele chegou como tetrarca lá? O Novo Testamento já começa com ele como tetrarca. Quem colocou ele lá? Você só vai saber disso se você ler História dos Hebreus segundo Flávio Josefo, ou então você lê o livro dos Macabeus, que conta a história dos Macabeus, de Flávio Josefo. E naquele período nesse período vai surgir esses grupos religiosos, estudiosos da Torá, do período de Jesus. Quais eram? Mateus. Não, Mateus Período não. de Jesus? Grupos estudiosos da Torá do período de Jesus. Eles aparecem lá. Não entendi a pergunta. Os grupos religiosos de estudos da Torá no período de Jesus, quais eram os principais? Foi Mateus, Marcos, Lucas. Não. Você está confundindo evangelho. Não foi. No período de Jesus tinha classe de pessoas que estudavam a Torá e ensinavam a lei para o povo. Quais eram essas classes? Era os hebreus, não? Não.
Os hebreus é o povo. Né? Fariseus, Tomei. saduceus, essênios, fariseus, saduceus. zelotes, herodianos. Esses 5 grupos no período de Jesus, eles eram responsáveis, e os escribas, 6, eles eram responsáveis por ensinar, interpretar a Torá para o povo, as leis de Deus. Aqui. Esses grupos vão surgir, os fariseus vão surgir com o povo dos macabeus, tá? Com Matitiarro Macabim, que é Mateus, que vai receber o nome dele era Mateus, mas depois, com a história, ele vai receber o nome de Macabeus, que ele vai ser ele é de linhagem sacerdotal, depois ele vai se rebelar contra o governo romano, e vai acontecer uma guerra, tem toda uma história, ali naquele período interbi, que Deus agiu, tá? E Deus agiu, tanto é que vai surgir uma festa que é celebrada no período de Jesus, que os apóstolos celebravam, a igreja primitiva celebrava, aí os protestantes foram e falaram assim, hoje nós não vamos celebrar isso mais não. Mas era celebrado pela igreja primitiva. Aí os reformadores vão querer celebrar mais não, por isso que a gente não celebra hoje, tá? Mas não foi abolida não, foi esse que tirou lá e não quis deixar a gente fazer não. Então... Mateus é o mesmo Mateus, então. Não é o Mateus do Evangelho, não. O nome dele era Mateus. Mateus é porque aportuguesou. O nome de Mateus no Novo Testamento não é Mateus no original, não é Matitiarro. É o nome hebraico dele, é o nome original dele. Daí o português traduziu para Mateus, tá? Eu vou ter que gravar esses nomes aí, porque é um nome muito difícil, né, de gravar. Hã? É uns nomes muito difíceis de gravar. Mas não é que é difícil, é porque você não teve contato com esses nomes, entendeu? Por isso que você acha difícil, é fácil. Mas a partir do momento que você começar a fazer mais uso, aí você vai lembrando, você vai assimilando, aí você consegue encaixar o nome onde deve, tá? Então os nomes ali estão tudo aportuguesados. Os nomes dos personagens bíblicos de Gênesis e Apocalipse tá tudo aportuguesado, tá? Se for pro nome original, parece até diferente, mas é o nome, gente. Eu vou falar isso aqui para não ficar estranho, tá? O nome por estar no português, ele não influencia, não quer dizer que o nome foi adulterado. Não, é porque o português não conseguiu traduzir ou transliterar o nome direito, aí colocou do jeito que dá para entender no português, tá? Por exemplo, o nome Jesus. Aí é que as pessoas, o nome de Jesus é porco, não tem nada disso. Quando eu estiver explicando alguma coisa no hebraico, eu vou explicar o nome de Jesus para você, desde o original, como é que chegou em Jesus, e a mesma coisa, não mudou nada, foi apenas o quê? Transliteração e adequação, por quê? Porque não tinha J, mas fez uma adequação para entender, mas o personagem é o mesmo, não influencia no peso espiritual do nome, do personagem, tá? Se você entender com a mentalidade da cultura da Bíblia, você não perde a essência do nome original. Por exemplo, o nome de Jesus. O nome Jesus, aportuguesado, ele traduziu do grego. E no grego é Jesus. No grego é Jesus. Que foi transliterado da forma abreviada do hebraico, que é Yeshua, que é uma forma abreviada que surgiu lá na Babilônia, que era Yehoshua, que o povo aí, devido àquele período babilônico, aí houve uma abreviação do nome de Yehoshua para Yeshua. Aí no período dos gregos, que Jesus nasce, aí veio Jesus no grego, aí traduziu o português, Jesus. Mas tem toda uma dinâmica para entender, para explicar isso aí. Entendeu? Mas aqui é o que eu falei. O nome não perde o peso, a espiritualidade do nome não perde o peso. Se você olhar na forma cultural, o personagem não perde a sua essência. Tá? Então, essa questão do nome não pesa. A partir do momento que você começar a ter mais contato com o nome, aí você vai conseguir assimilar direitinho, tá bom? Isso aí é com o tempo. Você só tem que, tipo assim, praticar, né? Às vezes vê o nome, eu vi com o nome aqui, eu vou usar o nome aqui no original para eu poder fixar mais na memória. Beleza? Então vamos lá. Então, no Novo Testamento, aí aquilo que eu já expliquei, né? Bereshit e Abrit Hadashah, vou usar aqui os termos aqui já teologicamente do original. Então, o Tanar, o Antigo Testamento, foram as escrituras
que a igreja teve em mãos aproximadamente por 50 anos. Então vejamos alguns textos de Gênesis que aparecem no Novo Testamento. Então são citações, né? Aí dá o texto. Aí parece, quando a gente lê o Novo Testamento, naquela visão que colocaram pra gente, né? Que de substituição. Ah, não, aqui Jesus está criando uma nova doutrina. Não tem nada disso, gente. É tudo lá do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, verso 27, Gênesis 2, 24. Aí nós temos a citação, Mateus 19, 4, 5, Marcos 10, 7 e 8. Aí aqui ele já vai estar falando sobre a criação do homem e da mulher, né? Gênesis capítulo 38, verso 8, Marcos capítulo 11, verso 29. Então, uma assimilação, depois você vai fazendo anotações aí, mas você vai ter um material lá mais ou menos com essas informações. Gênesis capítulo 18, do verso 18, capítulo 22, verso 18, capítulo 24, verso 4, Atos 3, verso 25. Então, você vai ter a informação desse texto aí, lá do Tanar. Eu acho que eu tenho esse livro aqui, que fala sobre Gênesis todinho, e tem a simplificação, você entendeu? Fala sobre Levítico, capítulo, versículo, não sei o quê. Eu acho que é ele mesmo. Então, beleza, então. Eu tinha comprado um bocado de livro de teologia, né? Só que teve um dia que eu fui pra casa do André, né? Que acabou ficando um bocado lá, e eu trouxe o dicionário e mais 2. E o livro do obreiro, né? Mas é bom você ler os materiais, estar sempre relendo, entendeu? Para a ideia ficar fixada na mente. Eu vou fazer isso. Entendeu? Então você tem que ter mais contato com o material que você tem. Porque, tipo assim, não adianta você ter um livro ali na prateleira se você não sabe nada dele. Então isso para você não é viável. Aí você está gastando dinheiro à toa. Aí eu até li um pouco, você entendeu? Mas depois eu falei, não vou fazer, na época, né? Falei, não vou fazer teologia, nada, não, eu vou deixar isso nem pra lá. Porque o bichinho é grande, senhor. Não, mas mesmo assim, ó, cara, deixa eu te explicar assim, uma coisa aqui. Não é o curso de teologia que vai te fazer ser teólogo, não. É você, tá? O curso, ele só vai te dar o diploma que você fez o curso. Só que se você não enfiar aqui, ó. Você terminou aqui o curso aqui. Falar nisso, você já abriu uma brecha, você já começou, olhou lá a questão do ensino médio já? O que acontece? Eu até conversei com a Rosimeira está mais por dentro desse negócio, né? Ela falou assim que só vai começar, acho que no mês de fevereiro, que vai começar a inscrição, não sei de que, mas eu tô olhando. Mas disse que vai demorar um pouco para poder sair a inscrição. Mas saindo a inscrição, eu já falei com ela para me inscrever já. Beleza, então. Entendeu? Porque eu vou precisar desse material para liberar para o seu o certificado, tá? Eu preciso dele para anexar aqui. Eu não posso liberar para o seu. Mesmo que você conclua o curso aqui comigo, eu não posso te liberar o certificado, mesmo você com o curso concluído, se você não tiver esse documento para mim. Eu tenho que anexar aqui. Mas eu não vou. Esse básico, mas é o básico ou o médio? A minha intenção era dar para você o médio. Por quê? Porque eu tô te dando, eu não vou passar para você material de básico, tá? Aqueles materiais que eu te passei ali é uma grade para médio, tá? Mas aí eu vou fazer isso. A grade para básico ela é teologia sistemática. Porque na verdade na época eu tinha estudado até a 4ª, né? Mas eu não tinha o histórico. O que eu fiz? Aí eu fiz a prova, até mesmo lá no Laura. Boa. E aí eu peguei o histórico da 4ª. Boa. Entendeu? Faz isso também no médio. Eu tenho que pegar no médio agora. Isso, tem que fazer, que senão você me complica aqui para te passar o certificado. Tá bom? Não esquenta não. Então beleza. Eu vou resolver. Então concluindo aqui, ó. Gênesis registra respostas a 2 questões existenciais importantes. De onde vim e por que estou aqui. Por quê? Porque eu estou falando de origem, nós estamos falando de origem. Então, a sua teologia é a base sobre a qual Deus, o Criador soberano, escolheu Israel para tornar clara a sua revelação às nações. Então, aí já é uma orientação, né? Você quer entender o Antigo Testamento, então comece por ter um bom conhecimento de Gênesis, dos ensinos que traz.
Então, aqui o resumo, eu fiz um resumo daquilo que você vai ler na sua apostila aí, tá? Então, sempre vou apresentar um resumo da apostila. Não vou estar lendo a apostila com você, mas vai ser um resumo baseado na apostila. E aí você lê a apostila para você fazer o trabalho. Dentro daquilo que você ouviu aqui e dentro daquilo que você vai ler para você elaborar o seu material para apresentar para mim, para me dar nota para você da matéria. Beleza? Tá. Quantas horas são aí? Mas na verdade, acho que aqui o aplicativo aqui, depois de uma hora, ele para, né? Não é isso que aconteceu que dia? Engraçado, mas antes ele não fazia aquilo não, tá? Mas o que acontece? Eu acho que é porque tinha 3, né? Não? Acho que só 2 não. Acho que não cai, não cai. Não sei, rapaz, eu não sei. Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui. É porque aqui, ó, tá só eu e você. Nós dividimos tela para 3. Não, mas isso não pesa não, porque isso é um site, isso. Não é um servidor. Não é um servidor que está fazendo a distribuição do material. Quem está fazendo a distribuição da live é o site. Não é o servidor. Se fosse o servidor, poderia, não, tá, a internet tá pesada porque tá nós 3. Mas não é, cada um tá usando a sua internet particular. Não é, não. Eu acho que é um aplicativo mesmo, que, sei lá. Deve ser um aplicativo. Não tem a ver com a quantidade de pessoas, não. Porque senão as empresas as empresas que trabalham online, elas estão lascadas aí. Entendeu? Então, aqui a gente encerra a nossa introdução dos gêneros. Eu nem sei que... Deixa eu ver quantas horas que isso vai dar para entrar já de uma vez no Êxodo. 8 horas. Vamos ver se dá aqui. Pelo menos mais meia hora aqui. Vamos ver aqui. Então vamos no Êxodo aqui. Então Êxodo. Aí, o que é Êxodo? O que significa Êxodo? Êxodo é sobressair, não? Ou êxodo. Eu fui fazer alguma coisa, eu tive uma saída boa. Não. Eu tive uma vitória. Não. Você está falando de êxito. Êxito é você sobressair em algo. Êxito. Aqui é êxodo. Ou exodo, que é traduzido do grego. Êxodo. Éxodo. Tá? É um nome grego que é saída, mas não é saída de sobressair em alguma coisa. É onde vai narrar a saída do povo hebreu do Egito para o deserto. Tá? O grego, ele usou a mentalidade da ideia dos primeiros capítulos, da saída do povo, que vai marcar o começo do livro, é o povo sair do Egito. Tá? Então o grego vai pôr esse nome por esse fator. Só que, na verdade, o nome original do livro não é Êxodo, tá? É Shemot. Por quê? Porque o povo hebreu, eles vão colocar o nome dos livros conforme as primeiras palavras que começam o livro, tá? E lá vai estar assim no primeiro capítulo. E esses são os nomes, entendeu? Então, como é que é? O quê? Shemot. Mot. Isso. Solta um T assim no final. Um T no final assim, soprado. Shemot. Que vem da raiz Shem, que é nome. Então é nomes, tá? É nomes no plural. Esses são os nomes. Inclusive, se você pegar o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia, se você pegar os 5 primeiros nomes da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, nesses 5 nomes você não encontra nada. Assim, se você pôr os 5 nomes assim paralelos um ao outro, você não acha nada. Mas se você colocar os 5 nomes no original, você tem uma frase. Você tem uma frase dentro, um acrônimo, se torna um acrônimo, você tem uma frase tremenda que só o texto original te mostra, só o hebraico te mostra. Por isso a importância de você entender os nomes originais, seja dos personagens, seja do livro, tá? Dos acontecimentos. Se você tiver o nome no original, você começa a entender muita coisa, tá?
Eu fiz um vídeo, eu não sei se eu mandei para você, foi sobre... Não mandei não. Mandei não. Eu fiz um videozinho de semana agora, depois eu vou mandar para você. Sobre esse assunto na Gematria, tá? Gematria é um sistema de estudo que o judeu usa dentro das escrituras dos textos originais, usando as palavras para descobrir ali alguma coisa que Deus colocou no oculto ali. Existe isso dentro da Bíblia, tá? Códigos escondidos, às vezes existe uma frase, uma história, um personagem escondido dentro da Bíblia ali, só que você só acha se você usar o texto original. Só se você usar o texto original. Foi sobre perdão, tá? Foi sobre perdão e o pão. Aí fiz o videozinho, eu vou te mandar para você ver como é que funciona depois, tá? Tá bom. Então, Êxodo, esses são os nomes, tá? Se Gênesis relata o começo do mundo todo, Êxodo mostra o início da nação de Israel. O povo de Deus entra no Egito como família em Gênesis e sai para o deserto como povo de Israel em Êxodo. Aí, trazendo a ideia do nome grego que se colocou, tá? Visão panorâmica do livro, informações básicas. Autor Moisés, data aproximadamente 1440, o local foi escrito no deserto. O alvo, o povo de Israel, versículo-chave, Êxodo capítulo 3, verso 24. A palavra-chave é a salvação ou livramento, tá? Salvação da terra do Egito ou livramento. Vamos colocar assim dentro desse contexto aqui. Porque senão as pessoas vão entender como se fosse a salvação da alma e tal, aquela coisa toda, tá? Então nós temos a apresentação da vida de Moisés, né? Deus tem propósito para as nossas vidas. Temos como exemplo a vida de Moisés. Foi preparado durante 80 anos e agiu por 40 anos. O que nós temos aqui? Nós temos um ciclo que a Bíblia usa muito como ciclo de 40, de 7. Então a Bíblia, ela é um livro que ela trabalha em ciclos, tá? E esses ciclos estão sempre voltados a atos proféticos, ações de Deus, manifestações proféticas, tá? Então quando a gente olha para esses ciclos 40, 7, tudo tem um significado, tudo tem uma importância. Então, todas as vezes você identificar a partir do número 40 por multiplicação, do 7 por multiplicação, pode procurar dentro da Bíblia, você vai encontrar alguma informação importante sobre um personagem, sobre uma ação de Deus, uma ação desse personagem, sempre vai ter algo, tá? Então aqui é marcado pelo, vamos colocar a questão de uma quarentena, né? Quando a gente fala de quarentena, a gente fala de um resguardo, né? A gente está falando sobre a questão de um resguardo. Nós temos aí um resguardo no quesito de você ser protegido, né? Aí você vai ter a peregrinação dos 40 anos. Aí você vê Moisés dentro desse chamado, que ele começa com 40 anos, né? Ali no seu chamado. Ele aparece ali, história, o nome dele já criança. Mas a gente vê que tem todo um envolvimento na fase adulta de Moisés. Então esse envolvimento da fase adulta, o ministério dele vai começar ali com os 40, né? Nós temos a duração dos 80 anos, mas com os 40. Porque quando ele acorda, ele está com 40. Ele vai para o deserto, ele está com 80. Né? Então aí ele volta, e aí ele vai livrar o povo, e aí a história dele culmina no 120. Então nós temos todo esse invólucro, né? Da quarentena dos anos da vida do ministério de Moshe, que é Moisés. Tá? Isso é interessante. Por quê? Porque Deus, ele não vai pegar pessoas, meninos, menino, eu digo menino na mente, criança, pessoa que tem mente de criança, né? Aquilo que Paulo vai dizer, né? Que eu era menino, discorri como menino, mas quando cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança, né? Ou seja, ele não está falando da fase de criança dele, está falando de entendimento doutrinário, tá? De entendimento doutrinário. Tanto é que quando você vai ver, quando Deus vai separar o povo lá no deserto, quando vai sair para a guerra, ou vai separar para o ministério, vai começar a partir dos 20 para cima. Por quê? Porque dando a entender um ato de maturidade da pessoa, do discernimento que a pessoa tem na mente, né?
Ah, Moisés não poderia ter começado o ministério dele com 15 anos. Ah, não. O ministério de Moisés começou como criança, quando a filha do faraó tirou ele do rio Nilo. Uma que ele não foi tirado do rio Nilo. Ele foi tirado dos juncos à beira do rio Nilo. O texto lá está assim. As margens do rio Nilo, entre os juncos. Ele não foi colocado na água. Aí tem pregador que faz uma conjectura. Na Miriam colocou a cestinha com o menino na água. A água foi levando. E aí eu vi até um desenho que passa os crocodilos tentando engolir a arcazinha de Moisés naquela correnteza. Um monte de fábula que o povo cria. Sem ler o texto. E o leito diz que Miriam colocou o cesto entre os juncos à margem do rio, que é onde as donzelas estavam se banhando junto com a filha de Faraó. A margem, elas não estavam tomando banho no rio Nilo, que estava transbordando de ribanceira em ribanceira naquela época. Tá vendo? Então até isso as pessoas criam um conceito que a Bíblia não diz. Então o ministério dele vai começar numa questão madura. Moisés, ele vai conhecer muito. Se você ler, aí eu vou indicar para você de novo, História dos Hebreus segundo Flávio José. Ele vai começar com a história da criação, passar por Adão, ele vai passar o processo todinho, de Gênesis a Êxodo, e depois a história do período interbíblico. Ele começa, o livro é grossão, tá? Grossão, mas se você pegar o livro para ler, você vai te dar até preguiça, tão grosso que o livro é. Mas é um livro que traz informações riquíssimas. Flávio José explica muita coisa no livro de Gênesis que a gente não entende. Uma coisa aqui, quer ver? Vou falar aqui, que ele vai explicar lá. Por que Eva não se assustou quando a serpente falou com ela? Por quê? Não era para ela ter assustado? A cobra falando, ela tinha que sair correndo, não? Cobra não fala. Ele era inocente, não? É porque ele era inocente. Não, aí... Ele não tinha maldade, aí não tinha maldade nessa época, não. Aí sabe o que está acontecendo? Você está usando aquilo que colocaram na sua mente. A doutrina da substituição e a doutrina da dispensação. Dispensação da inocência. Nada disso. Sabe o que Flávio José vai dizer? Ele vai dizer que Eva já estava acostumada a conversar com a serpente. Não era a primeira vez que conversou com a serpente. A gente não vê isso no texto. Mas ele explica lá... Quer dizer que os animais então conversavam? Não, a serpente. O diabo se transfigurou em serpente. Por isso que o livro do Apocalipse, João vai dizer que o dragão, que é a antiga serpente chamada do diabo, tá? Então, é porque não foi a primeira vez que a serpente conversou com ela. Por isso que ela não assustou. Aqui, não cortando seu assunto aí, na reunião de obreiro, o pastor Vandré, ele abordou isso aí sobre a serpente, né? Só que ele não fez um esboço, ele não estudou sobre o assunto e trouxe uma coisa especificada para o povo entender, você entendeu? Aí, até o pastor regional falou assim, quando tiver que fazer uma coisa dessa, você tem que elaborar tudo direitinho, para poder, primeiro, para não se perder nem no começo, nem no meio, nem no fim. Porque toda a história que você vai colocar, alguma coisa acontecida da Bíblia, que você vai narrar, você tem que ter respaldo. Se você não tiver, o povo fica disperso. Aí eu fiquei até meio assim, falei, Pois é. Entendeu? Então é sobre esse dragão aí, a serpente, a serpente mesmo. É o que a Bíblia é o que aí ele não soube explicar sobre aí, quando o animal falou com Eva. Você entendeu? Uhum. E por que Eva não teve medo? Ele não conseguiu sobressair nesse assunto aí, não. Porque não leu o livro de Flávio José. Se tivesse lido, ele ia saber falar por quê. Entendeu a importância de ler? Então Flávio José ele vai explicar isso ali. Entendeu? O Flávio José foi um historiador judeu do primeiro século antes de Cristo, tá? Ele viveu toda essa história. Então ele traz muitas informações que você lê o texto bíblico, esse é o problema que colocaram na mente do povo cristão, de que o povo não precisa da tradição judaica, do conhecimento judaico para entender a Bíblia, não. Que
que o Espírito de Deus vai revelar. Isso é mentira, gente. Isso é para o povo não pesquisar. Para o povo continuar acreditando naquilo que eles falam, não questionar, não murmurar, entendeu? Isso é para conter as pessoas no conhecimento. Não, você tem que escalar. A Bíblia você tem que escalar, tá? Quando Jesus vai falar assim, olha... Hã? Pode falar. É igual eu pregava sobre o princípio, Deus criou o homem, o céu, a terra, o homem, você entendeu? Eu falava do pó, mas eu achava que era o pó normal mesmo. Aí depois da primeira vez que eu tive a aula com o senhor aí eu comecei a ter uma visão mais ampla. Você entendeu? Uhum. Sobre a matéria que Deus criou o homem. Aí eu até falei com o pastor André, eu falava que lá você sabia que eu estava falando errado e por que você não me corrigiu? Aí ele falou comigo que ficou com medo de matar eu na fé. Eu falei, não, você tem que falar, ué. Não, mas tem que explicar. Não, esse Não negócio, esse negócio de ter pode medo. chamar atenção na frente do povo, mas eu tinha que me chamar no canto e falar, não, é assim, sabe, né? Uhum. Aí depois que eu passei a entender, aí sim, aí agora eu falo da forma certa. Tipo assim, a gente não tem que ter medo de falar. O problema é você ficar omitindo a informação e deixando a pessoa acreditar na mentira a vida toda. Aí a pessoa ficar a vida toda pregando a mentira, sabendo da verdade, continuar pregando a mentira. Então, quando Jesus fala conhecereis a verdade, ela vos libertará, ele não está falando de libertação espiritual, não. Ele está falando de libertação de conhecimento, de mente. Entendeu? Mas é isso aí que essa visão eu já tinha essa aí. Conhecereis a verdade vos libertará. É porque você vai estar livre para escolher, ó. Exatamente. Conheceu a verdade te libertou de que forma? Das algemas do pecado, para você poder escolher, ó, caminho estreito ou caminho largo, pecado ou vida. E é assim a salvação, entendeu? Uhum. Então o conhecereis a verdade aí, ó, e ela vos libertará, é para você ser livre, para você escolher, né? Entendeu? Então a gente não pode ter. Teve um amigo meu que ele até escreveu num comentário lá de algo um estudo que eu dei, que era para eu tomar cuidado, que tinha pessoas que não estavam preparadas. Gente, mas você está aprendendo para quê? Para levar para o túmulo? Não, gente, está aprendendo para passar para frente aí. Né? Já imaginou se Jesus guardasse tudo que ele aprendeu na escola de Hilel? Porque tem gente que acha que Jesus não estudou, não, gente. Jesus, gente, estudou na escola dos fariseus. Tá? Jesus era fariseu, ele estudou na escola dos fariseus, tá? O próprio João Batista falou assim, ó, no meio de vós vai aparecer no meio de vós quem? Dos fariseus, tá assim, ó, no meio de vós tem um fariseu aí que vai aparecer, tá falando de Jesus. Jesus estudou na escola dos fariseus, Paulo, que era a escola de Hilel, de Gamaliel, entendeu? Eles faziam, tipo assim, você falar isso aí, você vai assustar o povo. Não, assustar não. Se você você souber falar, você não pode deixar, tipo assim, falar com dúvida. Você tem que dar fundamento. Por exemplo, que eu tô te falando aqui, eu tô te dando fundamento e tô te dando o quê? Referência. Segundo Flávio José. Entendeu? Então alguém tem algum lugar pra você pesquisar onde é que tá. Entendeu? No meu caso, eu tenho estrutura, né? Tanto de experiência de um lado e do outro, e outra coisa. Agora eu tô querendo descobrir umas coisas mais para mim poder não se perder, entendeu? Naquilo que eu pregar ou falar. Você já imaginou se Jesus tivesse essa preocupação? Jesus teria muito mais seguidor naquela época que o que ele tinha. Quando ele pregou duro, o povo foi embora. Qual foi a resposta dele com Pedro? Quando falou, ó, o povo tá indo embora. Achou pesado. Vocês não querem ir embora também, não? Uai, não é não? Uai, o povo não estava preparado para ouvir, não. Jesus sentou a madeira, levou para eles, mandou para eles. Uai, não, é duro esse discurso aí. E começaram a falar, ó, Jesus, o povo está indo embora com essa pregação. Vocês não querem ir embora também, não? Ó, senhor, como que nós vamos se só o senhor tem palavra de vida eterna? É a verdade, uai. Então quer dizer, não tem escolha, não. Tem não. Segue. Ou segue. Agora vai, não vou falar não, porque senão o fulano vai perder na fé. Então a fé dele é uma fé fraca. Então ele está fundamentado em quê?
Não, mas que fé é essa? Que eu vou escutar uma coisa diferente, eu vou. Ai meu Deus, não vou ser crente mais não. Ah, que fé é essa? Que não tem fé não, gente. Vai matar na. O cara já tá morto na fé já, não vai morrer não, já tá morto. Mas é a fé que eles pregam só da graça. Ah, Eles não infelizmente. pregam a Né? fé do juiz, da obediência. Fazer o quê, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos seguir aqui. Não, não termina não. Você gostou, né? A vida de Moisés. Êxodo capítulo 2, verso 5 ao 6. Foi salvo pela filha de Faraó, numa época em que deveria ter morrido. Êxodo capítulo 2, do 7 ao 10. Foi educado em duas culturas, por isso podia entender bem os hebreus e os egípcios. Só para você ver a importância da cultura, tá? A importância de entender a cultura. O próprio Moisés, ele teve como se apresentar na hora que voltou para poder ter com o faraó, para pedir para libertar o povo, tá? Por quê? Porque ele conhecia a cultura, ele foi criado com todo o preparo pelos egípcios, mas sem perder o fundamento cultural dos hebreus, né? Êxodo capítulo 3, verso 1, fez estágio no deserto cuidando de ovelhas, depois cuidaria do povo de Deus. O livro do Êxodo, eu vou falar um negócio, acho que não está aqui na informação, deixa eu ver se vai estar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, está aqui não, vou falar aqui. O livro do Êxodo, ele vai começar com os primeiros versículos dizendo, esses são os nomes, tá? Ele vai dar o nome dos filhos de Jacó, tal, os nomes, né? Aí ele vai dizer que levantou um faraó que não conhecia as obras de José. E aí o que esse faraó fez? Qual que é a fala lá? Por que o faraó começou a escravizar o povo? Lá José era o... José foi vendido para o Egito. Não. Peraí, estou no livro do Êxodo. Quando começa o livro do Êxodo, José já tinha morrido. O livro do Êxodo narra que levantou um faraó que não conhecia José nem as suas obras. Então ele começou a escravizar o povo, dizendo por quê? Por que ele começou a escravizar o povo? Não sei. O texto está dizendo lá, depois você lê lá, os primeiros capítulos do Êxodo. O texto diz que ele resolveu escravizar os faraós. Esse povo está crescendo, para que ele não se una com outros povos e nos escravize, vamos colocar cargo pesado sobre eles. Aí ele começou a escravizar, colocar cargo pesado sobre o povo, depois para construir, amassar barro, entendeu? Aí quando ele viu que mesmo assim o povo continuou crescendo, o que é que ele mandou fazer? Não, agora nós vamos matar, começa agora a matar as crianças. Mata os meninos, tira as meninas. Então, por que é que esse faraó disse isso? Ele disse porque... Por quê? Ele ficava com medo de do povo revoltar contra ele e dar uma guerra entre eles, né? Exatamente. E por que ele teve esse medo? Ele teve esse medo... não sei. Flávio Joséfo vai explicar por que esse faraó tinha medo. Aí a história, depois você pesquisa, aqui ó. Quando o povo de Israel estava, o povo judeu, vou pôr assim, o povo hebreu, que ainda não tinha judeu em Israel, era revoltar contra ele e dar uma guerra entre eles, né? Exatamente. E por que ele teve esse medo? Ele teve esse medo... não sei. Flávio Joséfo vai explicar por que esse faraó tinha medo. Aí a história, depois você pesquisa, aqui ó. Quando o povo de Israel estava, o povo judeu, vou pôr assim, o povo hebreu, que ainda não tinha judeu em Israel, era tudo hebreu, descendente de Éber, de Abraão. Quando o povo hebreu estava crescendo no Egito, depois que José morreu, antes deste faraó se levantar, tinha um outro faraó. Aí um outro povo do norte, conhecido como Ixos, os Ixos era um povo bárbaro do norte. Esse povo invadiu o Egito, conquistou o Egito, só que esse povo que veio de lá, os Ixos, eles também mexiam com pecuária, eles também eram criadores de gado. Por isso que o texto diz que os egípcios não gostavam de pastores. Por quê, gente? Por causa dessa história. Porque os Ixos eram pastores também, um povo bárbaro, conquistou o Egito, só que como os hebreus também estavam ali
no Egito, mas em Goze, numa cidade separada, para não misturar com os egípcios por causa da cultura deles. Aí os Íxodos fez o quê? Começou a ter mais afinidade com os hebreus do que com os egípcios. Aí quando esse faraó se levanta, ele resolve então fazer uma revolta, aí ele toma de volta o reino para o Egito. Aí o povo hebreu, como o povo hebreu já estava estabelecido, eles ficaram. Aí esse faraó colocou os íxodos para fora, e aí ele se lembrou que os íxodos ficaram com afinidade com os hebreus, só que eles não se levantaram contra os egípcios. Aí esse faraó falou assim, ó, esse povo está crescendo, se entrar um outro povo aqui para guerrear contra nós, esse povo vai unir com eles e vai tomar o nosso reino. Então vamos colocar, é por isso. Ninguém sabe. Então tem uma lacuna ali que só pesquisando e lendo que você vai saber por que esse faraó colocou esse cargo pesado sobre os hebreus. É por isso. Tá vendo? Para ocupar eles, né? Não é para ocupar, não. É porque os íxodos já tinham tomado conta e os íxodos gostou dos hebreus, os egípcios tomou de volta o reino, ficou com medo dos hebreus juntar contra o povo e escravizou eles. Não era para ocupar tempo, não. Era medo de perder o reino por causa dos íxodos. Você entendeu? Sei. Entendeu aí, né? É porque esse povo Zixo aí, eu também nunca tinha lido sobre esse assunto. Não. É história. É esse período aí de José aí, ó, que esse faraó chega que não conhecia José por causa dos Ixos. Porque os Ixos tomaram o reino do Egito, passou a governar o Egito, então o povo ficou com tanto medo dos Ixos que o faraó que veio depois já não conhecia, ele já nasceu no período que José já não era vivo. Aí esse faraó fez uma rebelião, conquistou o Egito de volta e ficou com medo dos hebreus unir com outros povos, que fosse os Ixos descer de novo, outros povos, qualquer bárbaros que descesse. Então o medo dele foi esse. Por quê? Porque o povo já tinha perdido o reino para os Ixos. Não era para ocupar tempo, não. Era medo de perder o reino para outro povo e os hebreus juntar com eles. O próprio texto fala assim. Só que não fala por que ele ficou com esse medo. É por causa dos Ixos. Lê o livro de Flávio José. Compra o livro pra você, História aos Hebreus de Flávio José. Depois você manda pra mim uns nomes que aí eu olho. Tá. Então era isso. Então essa parte aí. Aonde é que eu acho esses livros? Na CPAD você acha. Esse aí do Flávio José você acha na CPAD. Até na internet. Você compra pro Mercado Livre? Não, na verdade, o que acontece? Eu tentei uma vez comprar, mas aí eles não entregou, não fez o estorno pra mim, eu tomei medo, aí eu não comprei mais. Mas aí, conforme for, o que eu faço? Se o irmão querer dar uma olhada pra mim e me falar o preço, aí eu faço o Pix. Aí o irmão compra pra mim e eu pego com o irmão aí. Mas como é que você vai pegar comigo? Mas fica difícil você pegar comigo. Deixa com a cabeça manda a Rosbem trazer. Ah, sim. Aí quando eu for lá eu deixo lá. Beleza, então. Aí eu vou depois pesquisar aqui. Olha pra mim direitinho, pra mim poder programar. Deve ser caro esses livros. É caro. Agora tá mais barato. Na época eu comprei bem caro esse Flávio José, porque agora as livrarias tudo tá vendendo. Então é mais fácil. Na CPAD você acha esse. Pode ir lá na CPAD que você vai achar. Você não precisa comprar pelo Mercado Livre. Esse do Flávio José fez história do CPAD é aquele shopping ali na Rua São Paulo. Da 7. Não, na Rua São Paulo. Aquela loja lá da Assembleia de Deus, lá da Rua São Paulo. Em frente ao Tempo Central. Isso. Não, em frente não, do lado. Ela é do Tempo Central, a CPAD. Porque em frente lá é o Pão da Vida. Aqui tem lá em frente é o Pão da Vida. Hã? Mas é Pão da Vida da frente lá? Do outro lado da rua, assim, de frente, é o Pão da Vida. Do lado é a CPAD. A livraria é da Assembleia de Deus. Mas lá deve ser bem mais caro, né? Se comparar com o Pão da Vida, tava o mesmo preço. Tá? Pois é. Eu falo que pela internet já deve vir mais barato, vem não? Vai depender do lugar e do CEP, né? Do que você vai pagar no frete. Porque tem o frete, né? Você tem o preço da loja e o preço do frete, né? E mais a espera. Agora, se você for na loja e achar, é melhor.
Eu comprei muito livro na CPAD, na El Shaddai, na Ômega e uma que tem na rua. Ali é a rua. Deixa eu ver. Que rua que é aqui? Rua Tupis. Na Rua Tupis, ali em frente à Igreja Católica, na Rua Tupis, nas costas da Igreja Católica, em frente a ela, tem uma livraria ali, tem um shoppingzinho de livraria evangélica muito boa. Boa demais. Lá você vai lá, são várias lojazinhas. Várias não, tem 3 lojazinhas lá, tudo de livro, artigo teológico, artigo evangélico. Aí lá você vai encontrar muito material bom lá. Então lá eu comprei livro em grego, comprei livro hebraico lá. Na CPAD eu comprei o que na CPAD? Na CPAD eu comprei só um livro lá, não lembro qual não. Tá, esse do Flávio José que eu comprei foi lá. Manda os nomes que eu vou pesquisar. Tá, o Flávio José que eu comprei foi lá na CPAD. Aí eu quero poder aprofundar, né? Isso. Então, ó, esse é um diário de viagens, estilo literário, tabernáculo, que vai ser, né, onde que Deus vai começar o sistema também de culto, né, com o povo. Faraó não é nome, mas título dinástico. Cada uma das 10 pragas foi um desafio a um deus do panteão egípcio. Em hebraico, o título do nome, estes são os nomes, que é Êxodo, tá? Aquilo que eu te expliquei, estes são os nomes. Que são as primeiras palavras do livro. Israel poderia ter chegado mais rápido ao seu destino. Aí a gente já conhece o contexto, né? Os 40 dias que eles... na verdade, foi mais por causa deles terem murmurado e não acreditado que Deus daria, do que por eles não querer ir lá tomar posse da terra, tá? Quando eles viram gigantes, os espias e tal. Essa história você já sabe, né? Então é isso. Na verdade foi a falta de perseverança. Não foi falta de perseverança, não. Foi desacreditar na promessa de Deus. Por quê? Porque não foi Deus que mandou Moisés enviar. Moisés enviou por causa do povo. Deus falou assim, Moisés, separa e manda. Não, o povo primeiro murmurou, questionou e depois Deus deixou ele mandar espiar. E quando voltou fazendo o quê? Difamando a terra, difamou a terra, tá? Falou mal da terra, fez o povo desacreditar na promessa de Deus, porque Deus falou que a terra manava leite e mel, que a terra era deles, foi dada a Abraão e os seus descendentes. Quando eles voltam, eles vão dar um relato negativo, vão dizer, verdadeiramente a terra mana leite e mel, mas os seus moradores consomem a terra. Lá tem os filhos de Anak, nós somos como formiga aos seus olhos, e nós seremos consumidos. Aí Josué e Caleb vai dizer, não, Deus os desamparou, eles são o nosso pão. Entendeu? Então eles difamaram a terra, que dentro do hebraico é chamado de Lashon Hará. Ou seja, é uma palavra de maldição, é lançar uma palavra má, é falar contra alguém, levantar falso testemunho, é calúnia. Lashon Hará. É uma fala maldita. Então por isso que Deus não deixou eles tomar posse da terra. Falou, então já que vocês não acreditaram, que vocês difamaram a terra, falaram mal da terra que eu vou dar para vocês, então vocês vão voltar. E cada dia que vocês permaneceram lá vai ser 1 ano. Né? Aí eles vão rodar 40 anos no deserto. Percurso de 40 dias virou 40 anos. Que é aquilo que eu falei sobre o ciclo de 40, que está ligado à Bíblia, essa quarentena, né? 40, 7, são ciclos que Deus trabalha com o seu povo, mediante muitas dinâmicas de leis, de festas, de acontecimentos e por aí vai. Entendeu? Então, beleza. O Egito tinha atingido o status de potência mundial naquela época. A festa da Páscoa foi um momento didático que ilustrou e explicou aos israelitas como Deus os livraria da escravidão do Egito. Cada ato e cada alimento era memorial da obra do Senhor no meio do seu povo. Então isso aqui foi uma dinâmica que Deus ordenou para o povo, tá? E virou estatuto perpétuo, tá? Páscoa que se faz hoje não é como a Páscoa que Deus intitulou, que Deus instruiu o povo a fazer. Hoje é totalmente diferente. Até o nome que ficou aportuguesado, né? Aportuguesado. Aí o nome no hebraico é Pessar. E Pessar, ela tem o sentido de passar por cima. Só que o ato de passar por cima seria o anjo que causa a morte,
quando ele visse o quê? O sangue do cordeiro no umbral das portas, coberto. Aquela cobertura significa... você lembra do que eu expliquei no primeiro capítulo de Jó? Eu falei de duas festas que aconteciam ali, e a última, a segunda festa, você lembra? Sobre a expiação, não? Isso, o nome. Não lembro. Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur, a palavra Yom Kippur é dia da expiação ou dia da cobertura, tá? Expiação porque tá ligado a quando vai ser aspergido o sangue, tá? Acaparar. Agora, esses nomes aí, ó, que eu tenho que gravar, porque quando fala assim, aí expiação é o mesmo nome que o senhor falou aí, né? Espião, não sei o quê. O Yom Kippur é o dia da expiação. O Yom é dia. Kippur, quando o português traduziu Kippur para expiação, Kippur. A palavra Kippur, ela vem do radical capará. Capará quer dizer cobertura. Você lembra lá, unge-me com ísopo, quando o salmista fala ungir com ísopo e ficarei puro? Você lembra desse salmo? O ísopo era uma espécie de um ramo, de uma planta, que era molhado no sangue e era aspergido sobre o povo, chamado de capará, uma cobertura. Então aquele sangue cobriu o povo, e aqui na Páscoa vai ter sentido, né? A Páscoa, o nome é Pessar, que é passar por cima. Só que o ato do passar por cima é porque o anjo veria nos umbrais da porta, na vega das portas, o sangue da expiação, o sangue da capará, do Kippur. Entendeu? Então aí, quando você conhece a cultura, o nome, aí você passa a entender melhor, com mais clareza, uma profundidade maior daquele acontecimento, daquele texto. Então a gente só lê lá, passa o sangue no umbral, aí virou Páscoa. Só isso. Mas não é só isso. Tem toda uma explicação, tem toda uma cultura, tem todo um processo por cima disso aí, né? Mas fazer o quê, né? As tradições fizeram assim, então vamos aí, né? Tá beleza. O computador meu tá pesado demais, nossa Deus. Êxodo é o livro do Redentor. Deus é o provedor. O Senhor se interessa em relacionar-se com seu povo. Aí, colocou Jeová aqui, mas... é bíblico, não. Não é porque tá portuguesado, não, tá? É porque não é bíblico mesmo, tá? Então, Êxodo de novo... Hã? Jeová não é bíblico, não? Não. Esse nome não é bíblico. Esse nome foi... O português, ele fez uma adaptação do nome, só que não deu certo, por causa do nome no hebraico, tá? Que ele vai tirar do tetagrama. Você sabe o que é o tetagrama? Não, tetagrama. O tetagrama são as 4 consoantes hebraicas do nome de Deus, que o judeu não pronuncia, tá? Então, quando você lê a palavra Jeová, ali, foi tirado do tetagrama, que é Yahvé ou Yahweh, tá? As traduções mais antigas, Yahweh. Yahweh. As traduções mais antigas é que chegaram mais próximo e colocaram Yahvé. Por exemplo, se você pegar uma tradução católica da... como é que é o nome dela? Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome aqui. Bíblia de Jerusalém, ela traz o nome Yahvé. Nessa tradução ela trouxe o nome certinho. Yahvé, assim, mais aproximado, né? Mas quando você vai pegar as consoantes e as necudotes que os maçoretes colocaram para simbolizar as vogais, porque na época não tinha vogal, era só consoante, mas você tinha as matralecciones. Aí eu já estou explicando sobre hebraico já. Aí você tinha as matralecciones, que elas têm significado tanto de consoante quanto também de vogal. Aí lá você não tem indício de J, de Jeová. Lá você tem um indício de Yahvé. E o mais próximo depois de Yahvé é
é Yahweh. Yahweh. Entendeu? Então eu prefiro nem falar Jeová, ou eu falo Yahvé, ou falo Yahweh, que é o mais próximo do hebraico. Aí isso não é uma transliteração mais apropriada, Yahvé. Isso aí quando no hebraico que você vai entender direitinho. Ó, Jesus não veio para revogar a lei, como ele mesmo afirma em Mateus 5,17. Ó, pra você ver. Como ele mesmo afirma em Mateus 5,17. Ele disse, eu não vim abolir, eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumprir. Então o próprio Jesus falou que não veio. Aí eu ensinaram pra gente que Jesus veio e aboliu a lei. Nada disso. O próprio texto está dizendo que não. Pelo contrário, ele aplicou e ele ampliou e aplicou a lei à vida da nova aliança. Veja como os 10 mandamentos aparecem refletidos em seu ensino. Então nós temos aqui, né, os 10 mandamentos, que foi uma tradução do português, tá? Que foi tirado do original, que é Hased Devarim, conhecido como 10 palavras, tá? Ou 10 das palavras. Então, Hased Hadevarim fica mais próximo da ideia que Deus deu. 10 das palavras. Porque tem gente que acha que Deus só deu os 10 mandamentos. Não foi, não. Deu mais. Mas ele simplificou toda a Torá em 10 princípios primários. Mas aí você vai ver que tem mais. São mandamentos, preceitos e estatutos. Então, o português você vê lá, ó, os estatutos, os preceitos, os mandamentos, tá tudo ligado a esse invólucro que foi traduzido como lei, mas da Torá, tá? Dos mandamentos que Deus vai dar para o povo. Aí nós temos aqui... Os mandamentos foi só resumido, né? Assim, resumido no ato das 10 pronúncias primárias, né? Mas são mais, tá? Então, no século IV, se não me falha a memória, não sei se é quarto ou 16, não lembro. Um rabino renomado, ele vai fazer a conta dos mandamentos que Deus deu para o povo dele. Ele chegou a uma soma total de 613 mandamentos. Então não são só 10. São 613 mandamentos. Mas peraí, então como assim? Eu tenho que cumprir 613 mandamentos? Não. Você tem 613 mandamentos divididos entre mandamentos positivos e mandamentos negativos. Não negativos na forma pejorativa. É na forma, quando é positivo é assim... farás isto, farás aquilo, comerás isto, comerás aquilo. Na forma negativa é como está aqui, ó. Não tomarás outro nome, não terás outros deuses. São aqueles que têm um não. Começa com a negativa, tá? Então, quando fala de mandamentos negativos, são atos que começam com um não, tá? Para cada... somando na soma, na divisão entre negativos e positivos, mandamentos negativos dos 613 são 365 mandamentos. Aqui. Você acredita? Falei com eles para não me ligar, eles não me ligam, acabou me ligando aqui. Aí o celular foi sair fora um pouco. Você viu que eu saí fora um pouco aí, não? Não dá para me ver, não. Eu só ouvi aí um barulho, eu achei que era até o meu celular que estava tremendo aqui. Mas que você pegou? Qual foi a última fala que você pegou aí? Final foi sobre o resume dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são praticamente resumo. É a parte básica. São 613 mandamentos. Você pegou essa parte? Não. Aí foi a hora que caiu. 600... São 613 mandamentos, divididos. 613? 613. Espera aí. Só um minutinho. Oi, põe uma água aqui por favor. Vou continuar. São 613... Anotou? 613 mandamentos, divididos entre mandamentos positivos
e mandamentos negativos. Só questão de mandamento negativo não é no sentido pejorativo, mal, não. São mandamentos que dizem: não farás, não adulterarás, não comerás, não beberás, não calçarás, não andarás, não vestirás. Então, são 613 divididos entre mandamentos positivos e negativos. Em mandamentos negativos, são 365 mandamentos negativos. Se fizer... Claro... 300 quanto? 365 negativos. O restante são mandamentos positivos. Ou seja, que não começam com a negativa não. Aí tem algo curioso aqui. Tem uma curiosidade nesses 600, dessa divisão dos mandamentos negativos. Claro que na época, e nem tá? O calendário bíblico é totalmente diferente do nosso, que é o calendário gregoriano. Mas como Deus ele conhece todas as coisas, Deus ele é presciente de todo o conhecimento. Não vou dizer que é uma coincidência, eu posso dizer que é uma coincidência, mas eu posso também dizer que não é. Eu uso aquilo que eu achar provável, dentro da probabilidade. Na época não tinha calendário gregoriano, mas no calendário gregoriano, quantos anos que nós temos, quantos dias que nós temos no ano? 365. Quantos mandamentos negativos? 365. Um não para cada dia do ano, para o ser humano cumprir. Então todo dia Deus está falando para nós: vigia. Não. Entendeu? Claro que eu estou falando dentro de uma curiosidade bíblica, tá? Porque o calendário bíblico é outro, ele não é gregoriano. Mas Deus... Para quem tem o entendimento, é uma lógica mais simplificada, né? Mais aprofundada, isso sim. Entendeu? Mais aprofundada, né? Então nós temos aí, seu celular tocou de novo aí, parou? É o outro lá dentro. Ah, tá. Então aqui, ó. Eles insistem nesse, vai e liga no outro, só que eu deixei lá dentro do quarto. Beleza. Mateus 4:10, ó, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Palavras de Jesus, Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Mateus 5:34, de modo algum jureis, nem pelos céus, nem por ser o trono de Deus, tá? Então aqui, ó, pastor, mas é diferente. Quando eu não conheço o modo de estudo hebraico da época de Jesus, eu acho que é diferente, mas não. Aqui, ó, Jesus está fazendo uma halahá. O que é isso, pastor? Halahá é o que o judeu da época de Jesus e hoje também usa o mesmo termo. É uma interpretação que ele está fazendo do texto hebraico, do texto da lei. Então aqui é a mesma coisa, dizer não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é a mesma coisa, de modo nenhum jureis. Porque, eu juro por Deus, não tem gente que fala assim: eu juro por Deus que não fui eu. Eu juro por Deus que eu vou. Entendeu? Isso é tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí o português colocou essa tradução assim. Mas é uma halahá que Jesus está fazendo, tá? Desse texto aqui da Torá. Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do Shabat. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Êxodo 20, 13. Não matarás. Mateus 5, 22. Aqueles... Tá vendo como é que Jesus ele amplia? Ele põe mais peso, mais rigor no mandamento. Era para Jesus ficar mais brando, mas ele está pondo mais peso, ó. Aqui, ó, não matarás. Aí ele faz uma explicação haláquica do texto.
aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Ó, Êxodo 20:14, não adulterarás. Aí o que, que Jesus fala? Qual a interpretação que Jesus faz deste texto? Mateus 5:28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Êxodo 20:15, não furtarás. Mateus 5:40, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mateus 12:36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo. Isso aqui é aquilo que eu falei lá com você quando eles inflamaram a terra. É uma interpretação haláctica disso aqui, ó. É lachon hará. Falar mal, levantar calúnia, dar falso testemunho, murmurar. Isso tudo é uma lachon hará. Lachon quer dizer língua. Hará, mal. Uma língua má, uma fofoca. Isso aqui dentro desse contexto aqui, tá? Êxodo 20:17, não cobiçarás. Lucas 12:15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. E aí, concluímos aqui, encerramos. Esse é o livro-chave para se compreender bem a história de Israel, do Tanar. Nele estão os registros do início de Israel como nação. Não apenas as instruções políticas, mas também a aliança religiosa está presente ali. Então nós vamos parar por aqui. Se na próxima oportunidade o Ricardo não estiver para a gente dar continuidade lá do livro de Jó, aí a gente parte aqui para o Levíticos, tá? Então que Deus continue te abençoando, dando vitória. Aí depois eu vou mandar para você o nome dos livros lá, beleza? Tá bom, pode deixar que eu vou. Isso eu providencio. Tranquilo então. Orar a Deus para mandar mais dinheiro. Ah, pode deixar, tem que mandar a Deus para mandar mais serviço, né? Porque dinheiro não vai cair do céu. Nós tem que ter Não, o problema todo que serviço é tudo tem. Ah, então tá bom demais. Você tá faltando então é trabalhar, O negócio é que o negócio, sabe o que é? É que eu trabalho sozinho, só. Eu não tenho ajudante, tenho Ah, tá. Uma ajudante aí. Vai te ajudar. O problema é que eu arrumei uns aqui, rapaz, eles não estavam fazendo era raiva. É, né? Tem um que trabalhou até meio-dia, aí falou, não tem dinheiro pra almoçar não, eu não tinha trocado, dele 50 e não voltou. Eu falei assim, não dá não. Mas é assim mesmo, Deus vai dar vitória. Amém. Deus continua abençoando aí. Amém, igualmente. Uma paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Então. Pode ser, Deus abençoe. Amém. Mas você desligou aí, não? Tô desligando aqui. Tentando desligar. Aí, agora vai. É porque eu tô com outro aplicativo aberto, por isso tá demorando.